O som de folhas sendo esmagadas sob pés ecoou no silêncio, mas não havia ninguém. A noite estava fria, o ar denso com o cheiro de pinho e terra. Sara e Lucas tinham dirigido até a periferia da cidade, longe dos olhares curiosos de qualquer um que pudesse julgá-los. A velha estrada deserta se estendia infinitamente em ambas as direções. O único som era o sussurro ocasional do vento através das árvores. Eles encontraram um lugar isolado, perto de um denso matagal, onde o luar banhava a terra com um brilho assustador. A lua cheia estava alta acima, lançando raios prateados sobre a terra, enquanto Sara e Lucas estavam deitados juntos no capô do carro. Suas respirações eram rápidas e superficiais, seus corações em sincronia, enquanto compartilhavam um momento de intimidade sob o brilho assustador do céu noturno. Os dedos de Sara traçavam a pele de Lucas, sentindo seu calor contra o ar frio da noite. Era pacífico, íntimo, apenas eles e o silêncio do mundo. Mas essa paz foi quebrada por um rosnado baixo e gutural vindo da floresta. Sara congelou. Seu corpo ficou tenso com o som, mas Lucas nem pareceu escutar. Seus olhos estavam fechados, sua respiração vinha em suspiros suaves e contentes, perdidos no momento. Ela gentilmente se afastou, seus sentidos alertas, seus olhos examinando a floresta escura que os cercava. Lucas, você ouviu isso? Sara sussurrou com a voz trêmula. Lucas abriu os olhos, encontrando os dela com um sorriso preguiçoso. Provavelmente é só um animal, não se preocupe com isso. Mas Sara não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. O ar parecia mais pesado, como se as próprias árvores ao redor estivessem prendendo a respiração. Então, sem aviso, o rosnado veio novamente, mais perto, mais ameaçador dessa vez. O pulso de Sara acelerou, seus instintos gritando que o perigo estava próximo. De repente, das sombras das árvores, uma figura surgiu. Era uma mulher, alta, esbelta, com cabelos selvagens e despenteados, que caíam em cascata pelas costas como um rio escuro. Sua pele era pálida, quase fantasmagórica, e seus olhos brilhavam como um âmbar não natural ao luar. Ela era linda, mas havia algo primitivo em seu olhar, algo que fez o estômago de Sara se revirar. Antes que ela pudesse reagir, a mulher se moveu com a velocidade da luz, agarrando Lucas pelos ombros com a força que o fez cair no chão. Sara engasgou, seu coração disparado, enquanto observava a mulher puxá-lo em direção à floresta. Lucas, seu Lucas, estava lutando, mas não para escapar. Ele estava indo de boa vontade, seu rosto desprovido de emoção, como se estivesse em transe. Não! Sara gritou, pulando de pé. Ela estendeu a mão para Lucas, mas o aperto da mulher era muito forte, e com a força assustadora, ela o arrastou pela terra e para dentro da floresta, desaparecendo na escuridão. Sara gritou mais uma vez, com a voz embargada. Cambaleou em direção ao carro, com as mãos trêmulas, enquanto se atrapalhava com a maçaneta da porta. Seu coração estava batendo tão forte no peito e o medo ameaçava consumi-la enquanto ela abria aquela porta. Ela olhou de volta para a floresta. O som de folhas sendo esmagadas sob os pés ecoou no silêncio, mas nenhum sinal de Lucas ou da mulher podia ser visto. Com o pânico tomando conta, Sara rapidamente se jogou no banco do motorista, mal se lembrando de vestir a blusa. Ela bateu a porta, suas mãos tremendo enquanto ligava o motor. O carro rugiu pela estrada e ela pisou fundo no acelerador. Lágrimas turvavam sua visão enquanto ela corria em direção à cidade. O medo de perder Lucas a corroía por dentro. Ela tinha que encontrar alguém, qualquer um, que acreditasse nela, que pudesse ajudar. Mas no fundo, ela temia que ninguém o fizesse. Quem poderia acreditar em uma história como essa? Enquanto dirigia, o som do vento uivava contra o carro, e era a única companhia que ela tinha. A lua cheia brilhava, sua luz lançando longas sombras pela estrada. Sara olhou nervosamente pelo espelho retrovisor, meio que esperando ver a mulher seguindo, mas não havia nada. Apenas a estrada escura e vazia, se estendendo infinitamente à frente. Ela tinha que encontrar ajuda. Tinha que salvar Lucas, se já não fosse tarde demais.
A estrada seguia como uma fita escura de asfalto, ladeada por árvores retorcidas, cujas sombras se estendiam como dedos ossudos sob a luz fria da lua cheia. O som abafado dos pneus era a única companhia até que um uivo longo e agudo cortou o silêncio, reverberando como uma lâmina na escuridão. Um arrepio percorreu sua coluna e ela instintivamente abriu velocidade, apertando as mãos suadas contra o volante. Algo surgiu na margem da estrada de repente, e era Lucas. Corria, ou tentava correr, tropeçando como se as próprias pernas fossem um peso morto. Suas roupas estavam rasgadas, pendentes em tiras que se misturavam ao vermelho que encharcava sua pele. Ele mancava, cada passo parecia uma batalha contra a dor. Seu rosto estava lívido, os olhos arregalados em puro desespero, como se estivesse fugindo da própria morte. Por um momento, ela ficou congelada, os faróis iluminando a cena com uma luz cruel. Mas a visão foi como um golpe. Lucas tropeçou, caindo pesadamente. Ela tentou frear, mas a adrenalina e o pânico confundiram seus movimentos. O carro derrapou, os pneus cantaram e o impacto foi brusco. A árvore surgiu de repente, como um fantasma colossal, e o mundo tremeu ao som do baque. Com o peito arfando, ela abriu a porta e saiu. A noite parecia ter ficado mais densa. O ar estava pesado, carregado de algo que ela não conseguia nomear. Então viu, à frente, Lucas caído no chão, tentando se arrastar, e deixava um rastro viscoso na terra batida. Sobre ele, uma criatura emergia das sombras como um pesadelo materializado. Era um lobisomem. Sua forma era maciça, coberta de pelos negros que brilhavam sob a luz da lua como se estivessem molhados. As garras eram longas e afiadas, refletindo um brilho sinistro, e os olhos, os olhos eram como duas brasas vivas, cheias de uma fome selvagem. Antes de que ela pudesse sequer gritar, o lobisomem se lançou sobre Lucas com uma ferocidade animal. O som que se seguiu foi um misto de grunhidos guturais e um grito humano abafado, como se a própria noite estivesse devorando a alma do rapaz. Ela deu um passo atrás, o coração batendo como tambores de guerra, mas tropeçou e caiu de joelhos. O olhar do lobisomem se prolongou por um breve instante, como se sentisse sua presença. Aqueles olhos rubros se fixaram nela, e a sensação foi como de ser consumida pelo próprio abismo. O som de ossos sendo quebrados voltou a encher o ar, mas ela não sabia se eram de Lucas ou se era o monstruoso andar da fera, já se aproximando para despedaçá-la. O carro estava longe, perdido na penumbra da estrada, e qualquer ideia de retorno parecia tão absurda quanto gritar por socorro. Não havia ninguém para ouvir, e mesmo que houvesse, ninguém seria rápido o suficiente para salvá-la daquela criatura. Correr também seria inútil. A fera era um portento de músculos e garras, e ela sabia que, além de tudo, não poderia deixar Lucas para trás. Entretanto, tudo o que havia visto até aquele momento pareceu desvanecer diante de um choque que a consumiu de repente ao perceber que não era um lobo comum, nem mesmo um lobisomem como ela havia imaginado. A criatura que se erguia à sua frente, imponente e grotescamente bela na luz prateada, era uma fêmea. Era uma mulher, ou o que restava de uma, transformada em algo primitivo e voraz. O corpo nu estava coberto por uma pelagem negra e densa, que reluzia como óleo à luz da lua. Os músculos pulsavam sob a pele coberta de pelos. Cada movimento parecia carregar uma força brutal e inumana. A mandíbula era longa, projetada como a de um canino, exibindo presas que reluziam afiadas. E os olhos, aqueles olhos amarelos, brilhavam como lanternas, hipnotizantes e selvagens, com a mesma intensidade da lua que pairava atrás dela, como um símbolo cruel de sua natureza. A criatura se aproximou com lentidão, cada passo ecoando no silêncio da noite. Sarah sentiu o coração batendo desordenadamente, como se quisesse escapar do peito. A fera não atacou de imediato. Ao invés disso, inclinou a cabeça, farejando o ar,
como se estivesse estudando-a, saboreando o momento. Então, o focinho gelado tocou o ombro de Sarah. O contato foi tão inesperado que um grito ficou preso em sua garganta. A respiração da criatura era quente e úmida, uma combinação perturbadora que fazia sua pele arrepiar. O som de algo entre um rosnado baixo e um suspiro gutural escapou da garganta da fera, enquanto ela roçava o focinho, farejando, cada movimento carregado de uma ameaça silenciosa. Sarah não conseguiu reagir. Seus joelhos pareciam feitos de areia, tremendo incontrolavelmente. Fechou os olhos com força, como se o escuro dentro de suas pálpebras pudesse escondê-la. Prendeu a respiração, tentando se tornar invisível, tentando desaparecer. A única coisa que ouvia era o ritmo frenético de seu próprio coração e o som da respiração pesada da fera, tão próxima, tão real, que parecia um pesadelo vivo. Lucas caiu de joelhos com um baque seco, e o som de seus soluços ecoou na noite como um lamento desesperado. Seu corpo inteiro tremia, como se estivesse à beira de um colapso. Sarah desviou o olhar, com o peito apertado pelo medo e pelo horror da cena. Não queria olhar para ele, nem para a fera que ainda estava próxima, mas algo irresistível, quase uma força maior, a fez abrir os olhos uma última vez. E então viu. Lucas já não escondia o rosto com as mãos. O que antes parecia ser choro, agora mostrava sua verdadeira natureza. Ele estava rindo. No início, era apenas um som baixo, um murmúrio rouco que parecia inadequado e fora de lugar. Mas logo o riso cresceu, se transformando em algo agudo e insano, um eco macabro que cortava a noite como uma faca. Sarah sentiu o sangue gelar em suas veias. Aquele riso não era de medo, nem de desespero. Era algo diferente, algo errado. Ele se levantou devagar, um movimento tão fluido e natural que parecia impossível para alguém que há poucos momentos mal conseguia se manter de pé. Lucas passou a mão pelo rosto, limpando o sangue que escorria em manchas vermelhas e brilhantes. Sarah observou incrédula, esperando ver algum ferimento, algo que explicasse aquele estado. Mas não havia nada, nenhum arranhão, nenhuma gota de sangue que pudesse ser dele. O sorriso que ele deu a ela era o cúmulo do cinismo, mas também carregava algo mais, algo enigmático e perturbador. Um sorriso que fazia sua pele formigar de desconforto. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nela, como se estivesse se deliciando com sua confusão e terror. Às vezes, as aparências enganam, meu bem, disse ele, a voz ressoando com uma calma que soava como um deboche. Sarah ficou paralisada. Cada palavra parecia carregar um peso sobrenatural, uma verdade sombria que ela não conseguia compreender. Ela olhou de relance para o lobisomem, que permanecia imóvel, observando a cena com uma postura quase cúmplice. Os olhos da criatura e os de Lucas pareceram se encontrar por um instante, um momento carregado de algo que Sarah não conseguia explicar. De toda forma, não restava dúvida. Eles se conheciam, e o que quer que estivesse acontecendo ali, ela era a única intrusa, uma peça frágil em um jogo macabro do qual sequer entendia as regras. Sarah mal conseguia controlar a respiração, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Lucas, com aquele sorriso cínico estampado no rosto, parecia um estranho. Tudo o que ela pensava saber sobre ele se despedaçava diante da revelação aterradora. Você sempre foi esperta, Sarah, disse ele, e deu um passo à frente, com os olhos brilhando com uma perversidade quase hipnótica. Porém, não tanto quanto precisava que fosse. Sarah recuou instintivamente, mas seus pés tropeçaram em uma raiz, quase a fazendo cair. Do que você está falando, Lucas? Perguntou ela. Ele riu novamente, um som que parecia ressoar pela clareira como um eco de pura maldade. Estou dizendo que você será a primeira de muitas, querida. Todas as minhas... Ele pausou, saboreando a palavra. Todas as minhas próximas namoradinhas terminarão assim. É simples. Eu trago cada um até aqui, conto uma história triste, me faço de vítima. E então, bom,
Ele olhou de relance para a lobisomem, que permanecia imóvel, mas claramente atenta, os olhos fixos em Sarah. Bom, então ela cuida do resto. Sarah sentiu uma náusea. Seu estômago revirou ao imaginar quantas outras garotas estariam naquela mesma situação. Quantas confiariam nele apenas para serem entregues àquela criatura. Você é um monstro, Lucas, gritou ela, a raiva superando o medo por um instante. Não, Sarah. Não sou um monstro, eu sou prático. E você? Bom, você é apenas comida. A lobisomem avançou um passo, um grunhido profundo saindo de sua garganta. Mas Sarah reagiu antes que pudesse pensar. Sua mãe encontrou uma pedra próxima e, com toda a força que conseguiu reunir, lançou-a contra Lucas. O impacto foi direto na têmpora, o suficiente para fazê-lo cambalear e cair. Aproveitando a distração, Sarah correu. E correu como nunca antes, ignorando a dor de seus músculos e o ar cortando sua garganta. As árvores passavam como borrões, enquanto ela seguia na direção oposta ao carro, procurando uma saída daquele pesadelo. Ela ouviu os gritos de Lucas atrás dela. Volte, Sarah, volte, você não vai conseguir. Mas ela não parou. O som de seu próprio coração abafava qualquer outra coisa. E então, algo mais chamou sua atenção. Não eram passos humanos ou grunhidos da fera. Era silêncio. E de repente, os gritos de Lucas quebraram esse silêncio e de forma diferente. Não eram mais ameaças, mas pedidos de socorro. Sarah parou por um instante, escondida atrás de uma árvore, e olhou para trás. A clareira estava distante, mas a luz da lua revelou o suficiente. A lobisomem estava sobre Lucas. Ele lutava, mas era inútil. Lucas gritava desesperado, mas a criatura não parecia se importar. Seu focinho se abaixou, e o grito que se seguiu foi da mais pura agonia. Sarah sentiu uma onda de alívio misturada ao horror. Ele merecia aquele destino, pensou ela, mas ainda assim, a cena era terrível. Ela não perdeu mais tempo. Continuou correndo até encontrar uma estrada. Exausta, mas viva, ela prometeu a si mesma que nunca mais confiaria cegamente em ninguém. Na clareira, o silêncio voltou. O único som era o vento nas árvores e o rosnar satisfeito da lobisomem devorando sua presa. As aparências enganam. Esse é um conselho que Sarah levaria para sempre, gravado a ferro e fogo em sua memória. Ela confiou em Lucas, um homem que parecia ser gentil, carismático e confiável, mas que escondia um coração podre e intenções cruéis. Contudo, o maior engano foi o dele, ao acreditar que poderia controlar uma força tão selvagem e impiedosa quanto a de uma lobisomem. Ele acreditava que a fera só atacava mulheres, que seus acordos eram suficientes para garantir sua segurança. Mas a fome não faz distinções. Quando o instinto toma o controle, tudo que está ao alcance se torna presa, e Lucas pagou com sua vida por essa ilusão arrogante. Sarah escapou, mas sua experiência serve como uma lição. Nem todo sorriso é sincero, nem todo acordo é seguro, e nem toda fera obedece às regras. Às vezes, o verdadeiro monstro não é o que está coberto de pelos, mas aquele que usa o rosto de um amigo. Fica a dica. Bom, gente querida, a história de hoje está contada. Se você gostou, deixa aí nos comentários pra gente saber o que você achou. No mais, curte, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, junta aqui com a gente em torno da fogueira. E no mais, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente já vai sair no próximo ano, o que me faz aproveitar o ensejo e desejar para cada um de vocês que seja o melhor ano da sua vida, esse que está chegando. Que as melhores oportunidades apareçam e que, se já estão com saúde, que venham mais, que venham chuvas de graças, que venham felicidades na família, no trabalho e que venham alegrias tão boas e tão generosas como as que eu tenho tido com a companhia de vocês nesse canal. Então, do fundo do coração, um abraço enorme para cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!